tenho a honra de declarar aberta a 25ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Cumprimento com muita honra, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, em especial o professor Dr. Paulo Mansur, professor de cirurgia da Universidade Johns Hopkins e chefe de cirurgia plástica do Centro de Trauma de Maryland. Eu, antes de dar início à sessão, eu devo justificar a minha presença e a honra de presidir esta sessão em virtude de nosso presidente, professor acadêmico Francisco Sampaio, está fora do país. O primeiro vice-presidente está viajando, o segundo vice-presidente também está viajando, enfim, o secretário-geral também está viajando e, evidentemente, eu cumpro aqui designação do senhor presidente, no sentido de que, no entender dele, o mais antigo entre os vivos, que dos presidentes, que por acaso sou eu estou aqui nesta função que muito me honra. Sem qualquer casuísmo, devido aos últimos acontecimentos que o país passa, mas de qualquer maneira, repito, é uma honra estar aqui mais uma vez presidindo esta sessão nesta casa. Eu gostaria de dizer que hoje é um dia de grande honra para a nossa casa, porque para a nossa academia, estamos recebendo aqui uma personalidade internacional que se deve, evidentemente, ao convite do acadêmico Ricardo Cruz, que também irá participar depois das nossas atividades. E também o Dr. Cássio Eduardo Raposo do Amaral, que está aqui, que foi responsável em organizar o simpósio de trauma que está se realizando e que trouxe, evidentemente, o professor Mansur aqui ao país. Que me disse ele, o professor Mansur, que é a 4ª vez que ele vem ao Brasil, de maneira que ele já pode ser considerado, o professor Mansur, já disse isso a ele pessoalmente, um brasileiro honorário. Passo a palavra, não há comunicação da secretaria, senhor secretário. Eu agradeço aqui estar aqui ao lado do acadêmico Omar da Rosa Santos, que vai fazer a honra, já que o acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, está evidentemente com um processo de rinofaringite muito avançado e pediu para se ausentar. Então, sendo o acadêmico Omar da Rosa Santos da diretoria, muito me honra em secretariar aqui essa sessão. Bom, feitos esses preliminares, eu tenho a honra de passar a palavra às senhoras e senhores acadêmicos que quiserem fazer alguma comunicação. Acadêmico Celso Ramos Filho. Senhor presidente, essa casa é uma casa científica, é uma casa técnica. Essa casa está presente há mais de 120 anos na história do Brasil. Na situação presente que nós enfrentamos, quando nós vemos o que jamais imaginamos ver, quando ouvimos o que jamais pensamos ouvir, quando tomamos conhecimento de fatos que são estarrecedores, quando vemos o comportamento de pessoas que deviam zelar pela sua história, que muitos a têm e têm muito bonita, quando deviam zelar pela atenção e cuidado com os poderes da República, quando nós vemos o que está acontecendo, é difícil que nós não tomemos a palavra e não falemos alguma coisa. Alguns atos, às vezes, gestos, se tornam históricos à toa. Nós tivemos, se lembrarem atrás, nós tivemos o dia em que Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, declarou que ficaria. Ontem, dizem que, considerando o calão que o ex-presidente da República usa, que ontem não foi o dia do fico, foi o dia do FC. Entendam, por favor, porque eu não posso pronunciar as palavras, não tenho o estofo, não tenho a educação, não tenho a moral que aquela pessoa tem. Há pouco, na Avenida Paulista, a tropa de choque da Polícia Militar foi chamada para, enfim, conter ou pelo menos colocar
em prontidão frente aos manifestantes contra o governo em frente à Fiesp. E a tropa se perfilou e bateu continência para os manifestantes. Isso é um ato que eu considero extremamente significativo. Eu pensei, presidente, mas consulto Vossa Excelência, pensei em ler aqui a nota que a Associação Médica Brasileira lançou em relação ao mandado de segurança contra a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de origem daquela associação. Mas, e também trouxe a decisão de Sua Excelência, o ministro Catapreta. Juiz Catapreta. É que eu pensei em Gilmar Mendes e falei Catapreta, porque o mandato foi para o Supremo e foi sorteado para o ministro Gilmar Mendes. Vou apenas ficar com um trecho aqui. Ao menos em tese, repita-se, pode indicar o cometimento ou tentativa de crime de responsabilidade. Confira-se o teor do artigo 4 da Lei nº 1079, de 1950, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, a probidade na administração, o cumprimento das decisões judiciárias, Constituição, artigo 89. Relato que não há dano reverso na concessão da liminar. Assim, estou pulando um trecho, em vista do risco de dano ao livre exercício do Poder Judiciário, da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, defiro o pedido de liminar para sustar o ato de nomeação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República ou qualquer outro que lhe outorgue prerrogativa de foro. Intimem-se e citem-se a União e a Excelentíssima Senhora Presidente da República para imediato cumprimento. Caso já tenha ocorrido a posse, suspendo seus efeitos até julgamento final desta ação. E o parágrafo final é extremamente grave. Tendo em vista os indícios de cometimento do crime de responsabilidade acima mencionado, oficie-se o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, aquela Câmara que, com todos os seus defeitos, foi gravemente, chulamente ofendida pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva ontem, e o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República para as providências inerentes aos respectivos cargos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Celso Ramos Filho. Esta casa é uma casa democrática. Relembro que, desde que Soares de Meirelles, nosso fundador, era presidente, ele também se insurgiu. Aliás, essa informação eu peguei no histórico que tenho da nossa academia, em que o acadêmico Omar da Rosa Santos contribuiu definitivamente. Não foi ele que me disse agora, não, viu? Eu já tinha lido que realmente ele também se insurgiu na época contra o governo vigente. Portanto, as palavras de Vossa Excelência nesta casa são palavras de democracia e que todas devem ser respeitadas e todo acadêmico tem a sua autoridade para pronunciar o que desejar. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, vamos passar então à ordem do dia. A ordem do dia, inicialmente, é uma videoconferência sobre trauma como doença. Posteriormente, uma palestra do acadêmico Ricardo Cruz e, em seguida, do professor Paulo Manso. Eu tenho a honra de convidar para fazer parte da mesa o professor Paulo Manso. Por gentileza, aqui, please, Professor Manson, here in my left side. Convido o acadêmico Ricardo Cruz e, juntamente com o doutor professor Cássio Eduardo Raposo do Amaral, organizo nesse momento um simpósio de trauma que tem grande repercussão, não só no nosso meio médico, mas no Brasil na sua totalidade. E aí, acadêmico Ricardo Cruz,
eu solicito a Vossa Excelência como um grande conhecedor da arte, evidentemente da mídia e da técnica, solicito que oriente o nosso querido funcionário que lá está, para nós iniciarmos a videoconferência, que é a primeira parte da ordem do dia. Pode dar a palavra ao doutor Eduardo? Não, sei. Já está lá. Já está lá. Tenho a honra de cumprimentar todos os acadêmicos que estão, nesse momento, nos ouvindo e estão participando desta nossa sessão e, evidentemente, como se estivessem aqui no plenário, opinando, dando o seu brilho. Essa é que é a finalidade da videoconferência. Portanto, o nosso cumprimento, não só da presidência, mas de todos os confrades, e a nossa confreira, aqui está presente, viu? Também enviando os cumprimentos a essa douta e ilustre assistência. Eu dou a palavra nesse momento ao acadêmico Eduardo Krieger para iniciar essa videoconferência. Por gentileza, acadêmico Eduardo Krieger. Boa tarde a todos, é um prazer ver o nosso grande amigo Novelino presidindo a casa que ele presidiu por várias vezes. Seguramente é uma alegria para nós rever o Novelino. Nós estamos aqui em São Paulo, presenciando o início dessa sessão em nome do Fábio Jatene, que é um dos nossos colegas e que organizou aqui no INCOR essa sessão. Eu tenho a honra e o prazer de anunciar que temos vários acadêmicos aqui conosco. O Samir Hassan, que vai depois falar. Nós temos também os acadêmicos Maurício Rocha de Silva, o Rubens Belfort, o Sérgio Bislowski e, infelizmente, o número de acadêmicos que haviam se comprometido a vir, vários deles não conseguiram chegar aqui, porque nós hoje aqui em São Paulo estamos com um problema. A Avenida Paulista está tomada e o trânsito está realmente complicado aqui em São Paulo. De maneira que isso justifica vários colegas que não puderam vir. Também temos o prazer de ter presente aqui o Dário Birulini, que vai fazer parte do simpósio, e professores da faculdade, o Pedro Puech, que é professor titular de cirurgia vascular, o Paulo Pego, que é cirurgia cardíaca, de maneira que nós temos uma bela representação aqui e estamos ansiosos para ouvir agora o início desse simpósio. Eu passo a palavra então ao nosso colega Samir Hassan, que vai realmente introduzir o tema e conduzir esta parte aqui de São Paulo. Então, muito obrigado, Novelino. Muito obrigado, acadêmico Krieger. Melhor em pé. Muito boa tarde. Acadêmico professor Pietro Novelino, acadêmico Omar Rosa Santos, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos. Inicialmente eu quero cumprimentar o acadêmico Ricardo Cruz e o Dr. Raposo do Amaral pela realização desse evento, convidando para participar dessa sessão especial da academia o professor Paul Manson, dos Estados Unidos. É uma satisfação muito grande participar desta terceira sessão de videoconferência da nossa academia. E também a escolha do tema, que é o trauma, que é um tema de grande importância e que tem interesse para todos da área médica, independente da sua especialidade ou do seu campo de atuação. O trauma, mais do que não é só uma doença, mas um sério problema social e problema comunitário. Por que o trauma é uma doença? O trauma é uma doença porque representa uma importante causa de morte. Quando se analisa a causa de morte da população em geral, o trauma é a terceira causa geral de morte, vindo após as doenças cardiovasculares e o câncer. Até pouco tempo, o trauma era a segunda causa geral de morte, vindo à frente da doença cancerosa. Um outro ponto importante é que, embora seja a terceira causa geral de morte, é a primeira causa de morte na população jovem até 50 anos. E um dado importante, não só em relação
a mortalidade é a perda de vida em anos com a doença trauma. Embora o trauma não respeite idade, sexo, raça e fator econômico, o trauma afeta geralmente uma população jovem, provoca lesões, desde lesões simples até lesões complexas. Frequentemente existe envolvimento de álcool e droga e é uma doença especial. O trauma também é considerado, infelizmente, uma doença negligenciada do mundo moderno. Há exatamente 50 anos, a Academia Americana de Ciências publicou um livro que tinha por título Trauma, a doença negligenciada do mundo moderno. Porque os investimentos que eram feitos na doença trauma, na sua prevenção, no cuidado e no tratamento do traumatizado era inversamente proporcional ao crescimento da doença e à frequência e o volume com que ela ocorria. Passados esses 50 anos, ainda, embora tenha havido uma significativa evolução, ainda ela é considerada uma doença negligenciada, não só pela comunidade, mas também, infelizmente, pela classe médica. Poucas são as escolas de medicina que têm na sua grade curricular um programa voltado para as emergências, e em particular por trauma. Não só no curso de graduação, mas também na formação pós-graduada na residência. Poucas escolas médicas têm hoje um hospital-escola e aquelas que têm hospital-escola são poucas que têm um serviço de emergência. E, portanto, é uma formação deficiente numa área tão importante. Um outro aspecto que vale comentar, se nós compararmos com outras doenças que também matam, mas que representam uma preocupação constante do Ministério da Saúde desse país, como, por exemplo, a AIDS, hoje a dengue, o Zika vírus, os investimentos que são feitos nessa doença são muito maiores, infinitamente maiores do que os investimentos feitos na doença trauma, que mata mais de 130 mil brasileiros por ano. Está conosco o professor Dário Birolini, que é professor emérito da Faculdade de Medicina, que foi o primeiro professor de cirurgia do trauma do país e que dirigiu a primeira disciplina de cirurgia do trauma desse país, aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu vou passar a palavra ao professor Dário para que faça as suas considerações em relação à importância do trauma, o significado do trauma e o estado atual da doença trauma. Muito obrigado, professor Ricardo Cruz, pela oportunidade de participar desta sessão. Muito obrigado, acadêmico Samir Razan, pelas suas sempre pertinentes, valiosas e a experiência de Vossa Excelência no trauma. Uma salva de palmas para o acadêmico Samir Razan. Vamos ter a honra de ouvir o professor Dr. Dário Birolini, cujos títulos já foram exaltados pelo acadêmico Samir Razan. Bom, eu queria, evidentemente, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando a respeito desse tema, que é um tema de uma grande importância social, tanto no Brasil como no mundo como um todo. Conforme já foi dito pelo professor Raslan, na verdade, o trauma representa, em nível mundial, a quarta causa de morte. Após as doenças cardiovasculares, câncer, as doenças infecto-contagiosas. Mas, de qualquer forma, se nós analisarmos as diferentes regiões do planeta e verificarmos, do ponto de vista etiológico, quais são as causas de mortes por trauma, seguramente, na maioria dos países, os acidentes por veículos automotores são a primeira causa. Entretanto, analisando por setores diferentes, por exemplo, na Europa, nós temos suicídios como uma das principais causas, assim como no Japão. Já quando analisamos a África, por exemplo, são causas intencionais, como homicídios e guerras. Mas, afinal, poderíamos fazer uma análise das diferentes regiões do país. Entretanto, aquilo que eu gostaria de rapidamente analisar é a situação nossa aqui no Brasil. No Brasil, na realidade, o trauma é a terceira causa de morte e está situada logo abaixo das neoplasias por uma diferença muito pequena.
sendo que, seguramente, entre as diferentes causas etiológicas do trauma no país, se destaca de uma forma muito clara, é muito evidente, as agressões intencionais, os ferimentos por arma de fogo, faca e assim por diante. E isso representa, sob certo ponto de vista, uma característica, digamos, demográfica, social, cultural do nosso país e que reflete também o que acontece no resto do mundo. Quando analisamos diferentes regiões do planeta, verificamos que também essas mesmas causas afetam ou são responsáveis pela grande frequência de traumas intencionais. O que houve de importante nos últimos anos foi a globalização que o planeta está sofrendo. Globalização que seguramente tem uma série de aspectos positivos, mas também tem uma série de aspectos negativos. E seguramente ela acaba destruindo, digamos, a autonomia das pessoas e acaba influenciando de uma forma absolutamente negativa, particularmente a população mais jovem. Quando se fala da doença, de trauma ou de qualquer doença, obviamente o importante é tentar não tratar das consequências da doença, mas sim de suas eventuais causas, ou seja, de fazer uma prevenção. Só que fazer prevenção de doença-trauma é um aspecto complicado. Por quê? Porque quando você fala de causas não intencionais, por exemplo, acidente por veículo automotor, é razoavelmente claro o que pode e o que deve ser feito para diminuir a possibilidade. Entretanto, quando nós analisamos as causas intencionais, ferimento por arma de fogo, afinal, agressões, realmente isso é um problema tremendamente crítico. E existe uma série de evidências no mundo como um todo e no Brasil em particular, que na realidade a prevalência de causas intencionais tem uma correlação direta com taxa de crescimento da população, com fecundidade, taxa de urbanização, taxa de analfabetismo, portanto, com o perfil cultural e social da população. Isso vale para nós de uma forma extremamente clara, numa série de análises feitas, de análise pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana de Saúde. Quando analisamos, por exemplo, no Brasil, a taxa de mortalidade por causas externas, seguramente na faixa etária, e o professor Razan já tocou nesse assunto, na faixa etária de 30 a 40 anos, ela destacadamente é a causa mais importante e mais comum, em sua grande maioria decorrente de violência interpessoal, de ferimento por arma de fogo, agressões, assim por diante. Aliás, analisando os últimos 25 anos, tem dados também mostrando que, enquanto os veículos automotores, a morte por veículo automotor, por acidentes, se manteve numa certa proporção, uma certa porcentagem estável, ferimento por arma de fogo e as agressões se multiplicaram por 3, afetando basicamente a população jovem. Quando se pega a população de jovens da faixa etária de 20 e 30 anos, analisando a taxa de mortalidade por ferimento por arma de fogo e agressões, elas são mais altas do que todas as demais somadas. Então, veja, realmente existe um desafio muito crítico, muito grande, porque não tem uma vacina antitraumática como tem vacina para outras situações. Eu sempre digo que, na realidade, quando você fala de vacina antitraumática, existem 2 grandes mecanismos. Um deles chama educação e outro chama justiça. A educação é absolutamente fundamental para as causas particularmente não intencionais. Nós chegamos no determinado momento a imaginar a possibilidade de que em cursos de graduação para alunos do curso secundário se fizessem apresentações e se debatesse esse tema para conscientizá-los daquilo que é o significado do trauma. Mas realmente isso foi apenas um sonho. Agora, obviamente, quando você fala de causas intencionais, a única vacina que tem é justiça. Uma justiça adequada, certa, honesta, que permita realmente sensibilizar a população e, afinal, diminuir essas taxas absurdas de mortalidade.
Mas além da mortalidade, digamos, ou da prevenção primária, existe um outro aspecto importante a ser apresentado rapidamente, que é a prevenção secundária, ou seja, aquilo que pode ser feito no sentido de diminuir, de permitir um atendimento adequado da vítima de trauma, diminuindo tanto a mortalidade quanto as sequelas. Nesse sentido, um tema talvez polêmico, mas imaginar a adoção no Brasil de guidelines, de protocolos de âmbito internacional é algo extremamente, digamos, crítico. O que nós precisamos fazer é adotar meios seguros de fazer uma prevenção das causas intencionais aqui no nosso país. Em outras palavras, o que precisa é investir em profissionais qualificados. Não adianta apenas investir em ambulância, em hospitais, afinal, em recursos materiais. Precisamos ter profissionais qualificados para esse tipo de atendimento. Eu termino apenas lembrando que nesses poucos minutos que eu estou conversando aí, eu fiz uma conta. Por ano, nós temos mais ou menos 130, 140 mil mortes por trauma e mais ou menos 3 vezes isso de sequelas. Nesses 5, 10 minutos que nós estamos conversando aqui, morreram 2, 3 pessoas, em sua maioria jovens, e houve pelo menos 3, 4, 5 sequelados graves, cegos, paraplégicos, amputados no nosso país. Então, obviamente, um tema que merece a maior observação e que deveria merecer um investimento não apenas econômico, mas também cultural no país como um todo. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Dário Birolini. Agradeço em nome do senhor presidente Francisco Sampaio sua participação, em nome dos organizadores desse simpósio, mais especificamente ao acadêmico Ricardo Cruz. Vamos então continuar a nossa ordem do dia, convidando o acadêmico Ricardo Cruz, que irá discorrer sobre o tema de traumatismo facial, o seu começo. Tem a palavra o acadêmico Ricardo Cruz. Queria também destacar aqui no nosso plenário a presença do acadêmico Celênio Porto. Eu ia falar Faustino Porto, imagino, na minha época. O acadêmico Celênio Porto, que vem de Goiás, nos honrar com a sua presença. Muito obrigado, acadêmico Celênio Porto. Ilustríssimo senhor presidente em exercício, professor Pietro Novellino, excelentíssimos senhores componentes da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, ilustres convidados. Professor Paul Manson, quando foi convidado por nós para estar aqui na Academia Nacional de Medicina, pediu para falar a respeito dos avanços no século XXI do tratamento das fraturas de face. Professor Paul Manson, que é provavelmente na chamada era moderna o mais importante cirurgião de trauma de face. Então, nós dividimos essa apresentação, já que na sua conferência principal ele falará sobre o que acontece no século XXI. Eu vou então procurar falar um pouco do passado, vou procurar falar um pouco do começo, na verdade. E na verdade, quer dizer, para todos nós, o passado é extremamente importante em tudo na vida, nas questões pessoais, nas questões profissionais. O passado é importante, nós não devemos esquecer disso, né? E na verdade, assim, o passado é muito recente. Nós vamos falar do passado, nós vamos falar do século XX, na verdade, né? Nós vamos falar de algo que começou há pouco mais de 100 anos atrás. Nós vamos falar daquilo que, na verdade, fez com que o trauma iniciasse a se desenvolver. Nós vamos falar de uma tragédia, nós vamos falar da guerra. A Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914 e terminou em 1918, ela, na verdade, foi aquilo que marcou o grande desenvolvimento através de uma situação tão trágica do tratamento dos graves traumatismos de face. Então, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, aconteceu uma situação em que, no campo europeu, Hippolyte Morestin era um importante cirurgião maxilofacial francês.
Ele, infelizmente, morreu precocemente de tuberculose, que matou muita gente no início do século XX. E esse homem, na verdade, era muito admirado por Harold Gillis. Harold Gillis estagiou, foi o único cirurgião plástico com quem Harold Gillis, o pai da cirurgia plástica, estagiou. Foi Hippolyte Morestan. Também na Primeira Guerra Mundial teve um importante desempenho René Lefort, que muitos cirurgiões plásticos o conhecem tão bem, exatamente pela sua classificação de fraturas de face, mas na verdade René Lefort não era cirurgião plástico, ele era ortopedista e era um especialista em tuberculose óssea e fez um trabalho espetacular em 1901 a respeito da classificação de fraturas de face. Então, assim, o estudo das fraturas de face e das suas sequelas teve um desenvolvimento importantíssimo durante a guerra, no teatro europeu, a partir de estudos da França, liderados por Hippolyte Morestan, mas sem dúvida nenhuma foi Harold Gillis, um inglês, que chefiava o serviço de cirurgia plástica em Londres. E aqui vocês veem uma cena da sua sala cirúrgica em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial. Ele era, assim, o líder, na verdade, das forças inglesas dentro do teatro europeu. Blair foi o indivíduo, quando os Estados Unidos entraram na guerra, Blair foi escolhido para chefiar a equipe americana que iria tratar de traumatizados de face na Europa. Ele que tinha, para sorte ou azar dele, publicado um importante tratado de cirurgia e das doenças da boca e dos maxilares em 1912, quando a guerra eclodiu em 1914, ele foi designado para ser o chefe do serviço de cirurgia maxilofacial na Primeira Guerra Mundial. E ele pediu o auxílio de um importante cirurgião dentista. Ele escolheu Robert Ivy, ou Robert Ivy. Esse era um dentista da Filadélfia com grande experiência também em traumatologia de face. E exatamente então Blair e Ivy foram os indivíduos que foram para a Europa trabalhar junto com os aliados, com as forças aliadas. Hippolyte Morestan pela França, Harold Gillis pela Inglaterra, Blair e Ivy foram dos Estados Unidos, não? Nos Estados Unidos, tratando das sequelas de fraturas de face, ficou um armeno turco importantíssimo, Varastad Kazanjan. Esse homem, ele, na verdade, criou uma amizade enorme com um importante nome da cirurgia plástica norte-americana, que foi John Converse. E Kazanjan ficava, então, nos Estados Unidos, recebendo as sequelas que vinham da guerra na Europa e escreveu vários tratados. Então, na Primeira Guerra Mundial, em 1914, Hippolyte Morestan era um homem de 45 anos de idade, Harold Gillis tinha apenas 32 anos de idade, Blair, Ivy e Kazanjan eram os indivíduos que desenvolveram, através daquilo que se chamou das faces da batalha, aquilo que efetivamente se desenvolveu no reparo de fraturas e no reparo de partes moles. Eles tinham muito poucas informações, uma delas de Gaspare Tagliacozzi, de 1597, que já tinha escrito um tratado a respeito de reconstrução nasal, e Tagliacozzi inspirou Gillis a fazer uma série de reconstruções de partes moles complexas através de tubos. Os tubos de Gillis foram desenvolvidos, portanto, na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e vários trabalhos de Gillis foram realmente impressionantes, como, por exemplo, essa reconstrução mandibular que ele fez, depois de trazer todo um forro e toda uma cobertura através de retalhos cutâneos. É realmente impressionante o trabalho de Harold Gillis nesse paciente que vocês veem e que foi operado em 1916. Gillis, então, quando terminou a guerra em 18, escreveu um livro sobre a sua experiência com trauma de face. E esse livro foi um livro pioneiro. Ele fez várias considerações, inclusive sobre reconstrução óssea. Ele defendia o uso do enxerto de costela para a reconstrução de mandíbula, ainda muito distante de tudo aquilo que aconteceria no final do século XX, início do século XXI. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou comentar a respeito disso. Os trabalhos de próteses eram muito desenvolvidos naquela época. Havia um indivíduo chamado Francis Wood.
e ele era, na verdade, a maior experiência em reabilitação protética com próteses bucomaxilofaciais externas e tratava de muitas sequelas de pacientes traumatizados na guerra através dessas máscaras faciais, né? Essas faces protéticas que hoje encontram uma possibilidade extraordinária de ainda serem utilizadas com os implantes ósseo-integrados. Havia também Anna Coleman, que era uma importante protesista em prótese bucomaxilofacial externa, e vários soldados dentro da Primeira Guerra Mundial, na verdade, foram tratados das suas sequelas através de reabilitação com próteses externas, enquanto outras coisas ainda se desenvolviam em termos de técnica cirúrgica. Imagina se o Wood e Anna Coleman pudessem ver o que se faz hoje com prótese implante suportada no século XXI. E, finalmente, a guerra terminou em 1918, e quando a guerra terminou, um sargento alemão, na verdade, ele foi rendido, ele, na verdade, quase foi assassinado pelos aliados, mas sobreviveu. Seu nome era Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele, ao ser liberto, prometeu que, se ascendesse a um posto de generalato, ele desencadearia a Segunda Guerra Mundial, e cumpriu a sua promessa em 1939. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial eclodiu numa frente, basicamente, Alemanha versus Inglaterra. Churchill e Hitler foram os grandes protagonistas da Segunda Guerra Mundial, que também, mais uma vez, possibilitaram de forma trágica que muitos pacientes pudessem ser, então, tratados dos mais complexos traumas de face. É interessante porque a Alemanha invadiu a França em maio para junho de 1940, e havia um soldado francês que foi preso na invasão da Alemanha. Esse soldado francês chamava-se Paul Tessier. Paul Tessier, que viria a ser o maior nome da cirurgia crânio-facial do mundo, era um soldado francês que foi preso na invasão da Alemanha e ficou preso por 3 meses até ser liberto. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial não tinha mais Hippolyte Morestin, mas na Inglaterra a Harold Gillis uniu-se ao seu primo-irmão, Archibald Mackendu, com grande experiência em reconstrução de nariz, e Blair, Ivy e Kazanjian, agora mais velhos, Blair com 68 anos, Ivy com 58 e Kazanjian com 60 anos, tiveram a presença de um jovem James Barrett Brown, que tinha uma grande experiência também em traumatologia de face. Archibald Mackendu, que curiosamente morreu no mesmo ano que morreu seu primo, Harold Gillis, ambos morreram em 1960, só que Gillis com 78 anos de idade, Mackendu morreu com 60 anos de idade, trabalharam no Queen's Mary, e lá eles fizeram várias cirurgias de reconstrução de face. Esse é Jane Brown, da Universidade de Washington, que trabalhou muito de perto com Blair. Varastad Kazanjian continuava trabalhando nos Estados Unidos junto com John Converse, e até que a bomba atômica acabou com a Segunda Guerra Mundial em 1945. E no período pós-guerra, então, esses indivíduos tão importantes continuaram trabalhando e escrevendo a respeito da sua experiência com trauma de face. Mackendu, aqui fotografado em 1955, aqui vocês veem uma foto histórica de Robert Ivy conversando com Varastad Kazanjian, que recebeu várias homenagens como um grande soldado, como um grande médico. Na verdade, ele tinha dupla graduação, era médico e dentista. Kazanjian e Converse escreveram um tratado que, quando eu comprei esse livro, na verdade, quando ele foi publicado em 2 volumes, em 75, eu comecei a minha formação em cirurgia crânio-facial em 79. Na verdade, esse livro já vi em 2 volumes, mas, na realidade, a primeira edição dele foi em 1949. Portanto, muito pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, Kazanjian e Converse escreveram esse tratado sobre o tratamento cirúrgico das fraturas de face. John Converse morreu em 81, foi o maior nome da cirurgia plástica norte-americana até então, escreveu um tratado que era uma bíblia da cirurgia plástica. Todos os residentes de cirurgia plástica tinham Converse, que depois esse tratado foi reescrito pelo seu assistente, que passou a cátedra de Nova York, Joseph McCarthy, que recentemente se aposentou, e na cátedra de Nova York entrou Eduardo Rodrigues, que esteve aqui mesmo há um ano atrás,
depois de um concurso espetacular que aconteceu entre 8 chefes de serviço. Eduardo Rodrigues hoje é o chefe da Cátedra de Nova York e foi formado por Paul Manson. Esse é um dos primeiros livros de fraturas de face que eu comprei em 1980. Ele, na realidade, foi escrito em 64, eu tinha 10 anos de idade. E em 1954, o ano em que eu nasci, começou a era dos transplantes, e aqui vocês veem Joseph Murray, que foi um pioneiro dos transplantes. Ele, como cirurgião geral, fez o primeiro transplante renal e ele foi prêmio Nobel de medicina, talvez o único cirurgião plástico na história que tenha ganho o prêmio Nobel de medicina. Aqui vocês veem John Converse, que fez várias publicações sobre cirurgia reconstrutiva. Era interessante porque Converse era muito voltado à cirurgia reconstrutiva, muito voltado à cirurgia reconstrutiva de face, e ele tinha feito uma trinca. Ele na cirurgia plástica de partes moles, Kazanja na parte esquelética, e ele convidou Samuel Prusansky, que era um ortodontista com grande interesse em malformações congênitas, para trabalhar junto com eles em Nova York. A microcirurgia, na verdade, começou em 64, 10 anos depois, com Harry Bunk, e se desenvolveu de uma maneira extraordinária. Eu tenho certeza que o professor Manson vai lhes mostrar aonde nós chegamos com a técnica microcirúrgica, e vocês devem estar imaginando que eu estou me referindo aos transplantes de face, que têm 10 anos de existência. Em 67, foi o nascimento da cirurgia craniofacial através dos trabalhos de Paul Tessier. Ele já tinha 50 anos de idade, e eu lembro a vocês mais uma vez, ele tinha sido um refém dos soldados alemães. Quando a Alemanha invadiu a França em 1940, Paul Tessier fez um trabalho extraordinário nesse hospital Foch, em Paris, nos arredores de Paris, em Ville-de-Suresnes, e aqui ele estagiou com vários indivíduos, estagiou com Guilhes, com Archibald Mackindu, ele esteve com John Converse, e foi muito interessante porque quando a cirurgia craniofacial apareceu, ela apareceu justamente no ano em que aconteceu um feito histórico, um momento histórico da medicina mundial, o momento em que Christian Barnard, um cirurgião sul-africano da cidade do Cabo, faz então o primeiro transplante de coração em dezembro, e entra para a história da medicina, pois exatamente nesse mesmo ano, também no final do ano, num Congresso Internacional de Cirurgia Plástica em Roma, em que foi Paul Tessier, surgiu no meio da cirurgia plástica com as técnicas mais revolucionárias de reconstrução facial. Christian Barnard tornou-se um mito, tornou-se um fenômeno, tornou-se alguém conhecido no mundo inteiro, exatamente porque esse seu feito tinha um impacto muito grande. Ele tinha visto os trabalhos, os protocolos de Shumway nos Estados Unidos, e fez o transplante em 1967 num dentista. Vocês lembram que depois Euríclides de Jesus Erbini fez o terceiro transplante de coração em João Boiadeiro em 68. O segundo a fazer transplante foi exatamente Shumway. Paul Tessier apareceu em Roma em 67, só que ele tinha uma predileção que eram as malformações congênitas. Nunca no mundo ninguém viu nada parecido com o que Tessier mostrou em 1967, há 50 anos atrás, como nesse caso de fissuras raras de face, pré- e pós-operatório, em cima e abaixo. Veja esse caso de hiperteleorbitismo, o que Paul Tessier fez há 50 anos atrás. Ele, na verdade, segundo Converse, que estava nesse congresso, as palavras de Converse foram que Paul Tessier teria eletrizado a plateia com os seus resultados nunca vistos de osteotomias do esqueleto crâniofacial. Todos concordaram que essa era uma nova era da reconstrução de face. E Tessier, então, depois dessa apresentação espetacular, ele então foi convidado para, no mundo inteiro, falar a respeito dos seus trabalhos. Aqui está ele com Millar, o grande nome da cirurgia das fissuras de face, aqui com Obve Geiser, um grande nome da cirurgia ortognática em Zurique, aqui com Fernando Ortiz Monastério, no México, aqui com Joseph Murray, em 77, aqui com Ivo Pitangui, fotografado por mim em 78. Aqui vocês veem Paul Tessier, Ivo Pitangui do lado dele,
John Converse começou a escrever vários artigos a respeito e fazer vários congressos internacionais a respeito de cirurgia craniofacial e faleceu em 2008 com mais de 90 anos de idade. A evolução em 1970, eu estou no século XX, ela então veio com a microcirurgia, mas também com o desenvolvimento da fixação interna rígida, que já era uma verdade muito clara na ortopedia, e essas placas, então, elas foram elaboradas para servir a um esqueleto crânio-facial muito mais delicado, com ossos de ossificação membranosa, não ossos de ossificação endocondral, e Spitzel e o grupo AO, do qual o professor Paul Manson foi presidente da AO Foundation e até hoje trabalha forte com a linha de crânio-facial da AO, e o grupo também de Strasbourg com Champy e Michelet. Então, a fixação interna rígida foi um grande avanço na traumatologia de face, aplicação de placas e parafusos miniaturizados de titânio para o esqueleto crâniofacial, e esse avanço extraordinário da radiologia. Eu fico surpreso. Eu, quando fiz a minha residência, professor Novelino, em cirurgia maxilofacial, não havia tomografia computadorizada, como não havia fax, como não havia telefone celular. Então, hoje, a imagem que você vê em tomografia computadorizada mostra claramente o que aconteceu. É algo absolutamente fantástico. É quase impossível de um residente de cirurgia plástica imaginar o que seria tratar de fraturas de face apenas com radiologia convencional. Hoje, ninguém trabalha com radiologia convencional para operar alguém. Então, fixação interna rígida, imagem e os avanços da microcirurgia reconstrutora fizeram com que houvesse a possibilidade de, num acidente como esse, por exemplo, agora, no século XXI, na Polônia, que alguém tivesse uma face transplantada numa cirurgia absolutamente espetacular. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que em 1917, alguém teve uma lesão idêntica a esta que vocês veem em 2013. Em 1917, eu estou há 100 anos atrás. Eu estou no início do século XX. Eu estou na Primeira Guerra Mundial. Em 2013, eu estou no século XXI. Eu estou na era dos transplantes de face. E os casos são idênticos. E vejam o resultado que Gillis teve em 1917, sem microcirurgia, sem placa e parafuso, sem imagem. Vejam como o talento do homem, acima de tudo, além de toda a evolução tecnológica, pode fazer isso tudo. Olhando o passado, nós sabemos que nós, na verdade, nos apoiamos muito nos ombros daqueles que estiveram antes de nós. Harold Gillis. Harold Gillis foi o pai da cirurgia plástica. Ele morreu em 1960. Paul Tessier é o pai da cirurgia craniofacial. Mas, mesmo no século XIX, um homem, na Johns Hopkins, Samir Aslan falou a respeito dele quando falou sobre liderança médica na terça-feira passada. William Halsted, cientista, cirurgião, o homem que, na realidade, foi um dos precursores da cirurgia moderna, o homem que, na verdade, foi o responsável pela idealização do programa de residência médica em cirurgia no mundo. Halsted, na sala de cirurgia. Halsted foi da Johns Hopkins, onde o professor Paul Manson fez a sua formação, onde ele dirigiu o departamento de cirurgia plástica. William Halsted, e aqui os dois precursores do departamento de cirurgia plástica da Johns Hopkins, John State Davis e Milton Edgerton, vivo até hoje, com mais de 90 anos de idade, 95 anos de idade. A Johns Hopkins, onde o professor Paul Manson trabalha há anos, onde ele foi o chefe do departamento de cirurgia plástica, onde ele criou um programa de cirurgia plástica, de treinamento de residentes, que é admirado e elogiado por tantos. Ele que trabalhou na Universidade de Maryland e se interessou basicamente por trauma e por emergência. Ele que foi um dos idealizadores e dos fundadores
desse centro de choque e de trauma em Maryland, que é uma referência nos Estados Unidos e no mundo em cirurgia do trauma. Paul Manson é o nosso convidado para fazer a conferência para vocês hoje. Ele que dirigiu várias associações importantes, várias associações importantes, tanto de cirurgia plástica quanto de maxilofacial, a Associação AO. Ele que foi editor das mais importantes revistas de cirurgia plástica do mundo, do Plastic, do Annals, do Journal of Craniofacial Surgery, cujo editor-chefe é o Taz Rabal, em Miami, na Flórida. Ele que é atualmente o editor-chefe de uma importante revista de cirurgia craniofacial, de trauma e de reconstrução, Paul Manson. Quem gostaria muito de estar aqui, na verdade, para cumprimentar o professor Paul Manson, o professor Novelino, seria o acadêmico Ivo Pitangui. Gostaria muito de estar aqui e, graças a um esforço do Dr. Antônio Paulo, seu neto, nós pudemos estar com ele ontem e ele gostaria de falar para o Dr. Manson. Eu gostaria de pedir ao Cássio que, da maneira mais adequada possível, pudesse traduzir para o Manson o que o Pitangui está falando. Ou a visita de um cirurgião crânio-maxilofacial muito importante, o mais importante do mundo. Entrevista ontem. Que você iria mencionar qual seria esse médico, é um cirurgião considerado pelos especialistas de maxilofacial como um dos cirurgiões mais brilhantes do ramo e que tem uma das maiores experiências mundiais. Então, a conferência dele é aguardada com muito interesse, sobretudo o Ricardo Cruz, que é um colega de muito valor, que organizou, está organizando, e estará uma conferência também na Academia Nacional de Medicina. Agora, professor, como o senhor, que é o grande mestre de todos, qual é a mensagem que o senhor mandaria para o Paul Manson, que está vindo pela primeira vez ao Brasil? Eu acho que é muito importante que ele sinta o grau de avanço da nossa medicina. A nossa medicina é muito boa e tem oportunidade com essa cidade linda que é o Rio de Janeiro, que se distrai muito. Esse simpósio que está sendo organizado pelo Ricardo Cruz, que é um grande cirurgião maxilofacial e tem seus ídolos, é de um dos seus ídolos principais, que é o Dr. Paul Manson, que é do Baltimore, não? Em Maryland. Na realidade, ele é um personagem muito interessante e já deu dezenas de conferências, mas mais do que isso, é muito respeitado por seus pares e considerado o cirurgião maxilofacial mais importante no momento. Agora, é importante lembrar que o Brasil carece um pouco de cirurgiões maxilofaciais. Então, a conferência dele, ela pode, do Paul Manson, servir de estímulo a que se formem outros. Infelizmente ou felizmente, na vida sempre é necessário uma pessoa, na verdade, que estimule outra. Felizmente ou infelizmente, na vida, sempre é necessário uma pessoa, na verdade, que estimule a outra. Paul Manson é o nosso convidado para falar para vocês, a partir de agora, sobre o tratamento das injúrias de face agora, no século XXI. Muito obrigado a todos. Dr. Manson, por favor. Minuto. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz, pelo seu brilhante histórico sobre a evolução da cirurgia crânio-maxilofacial nos traumatismos de face.
E devo dizer que o Dr. Antônio Paulo, que é neto do nosso querido acadêmico Ivo Pitangui, está ali na plateia nos assistindo, e o acadêmico Ricardo Cruz já fez seus agradecimentos e nós reiteramos, em nome do presidente dessa casa, Francisco Sampaio, essa possibilidade dele nos transmitir essa mensagem de tanto valor, não só para a cirurgia brasileira, mas para a cirurgia plástica mundial. Tem a palavra, please, Professor Manson, for your presentation. I'd like to thank the Academy for this extreme honor. You will soon approach your 200th year, and it's very important that I congratulate you on a wonderful history. I'd like to thank Dr. Cruz for inviting me and for providing that carefully and nicely organized overview of maxillofacial trauma history. So I'd like to tell you about my own personal experience with maxillofacial trauma. And it begins with a man whose name was R.A. Cowley, who in 1961 organized a trauma unit. And in those days, he took the worst injuries and he confined them to a small little ICU. It was a 2-bed research unit, and so many of them died that the nickname around the hospital for this was the death lab. But he firmly believed that if you could treat a patient within an hour, that you could prevent many of the undesirable sequelae that would happen to them. And he indeed proved this point to the world, and by 1968 he had a 32-bed unit, and in 1989 he had an 8-story institute, and today the shock trauma unit admits 8,000 patients a year from a 4-state area. Well, I first went there in 1976, and when I went, I had no idea about how to treat a major facial injury. And I opened the books, and they said, well, they began with, you should preserve life, preserve function, and preserve facial appearance. And I soon became grounded in that third goal, because it's all about facial appearance when patients recover from their injury. In fact, Millard, whose picture you saw in Dr. Cruz's presentation, has said the normal human face is possibly the most beautifully perfect structure in all the animal kingdom. So this is what happens in facial trauma. The bones and soft tissue are destroyed, and this is the first patient that I was asked to treat, and it was a mess, and I had no idea really what the patient really needed. And the usual result of facial injury was to treat the patient about 3 to 4 weeks out. By then the soft tissue had developed a memory of where it shouldn't be, and the bones were hard to get back into the right position, and we had no ability to really keep them in the right position. In fact, it's as if Picasso had redrawn someone's face in a bizarre caricature. And I'm going to show you 4 patients. That was one. Here is another. This young woman was injured on her wedding day in the 70s, and that's how she looked after reconstruction 4 weeks later. Same beautiful young woman, reconstructed at 3 weeks. Beautiful young woman, reconstructed at 2 weeks. And these patients don't look anything like they used to look. But it's a fairly simple puzzle. You have a bunch of broken bones, and you'd like to get them back into the original shape of the facial skeleton.
And systems were developed to put these bones back together along the major structural supports of the facial skeleton. We call it the skeletal buttress system, and that's done with wires or now plates and screws. And I'm going to show you 4 identical patients to the ones you just saw. And the only difference is that they were treated right away, and everything was put back together at a time when the soft tissue had no memory of that abnormal position. And you can stare at this girl's face. She's a panfacial injury, and you know that her soft tissue is normal. The face is badly shattered, so you put it back together with wires and plates and screws, and the result is amazingly different. And it's good in terms of function, but the wonderful thing is that your soft tissue looks like it did before, and that's an old picture. And your facial architecture is reasonably the same as it was previously. And the only difference is timing and the invasiveness of treatment. And it works for an 80-year-old woman with a platelet count of 50,000. You can do these operations fairly rapidly. And again, she ends up looking reasonably like she did before. And patients with multiple injuries. This young man had an occipital epidural and a ruptured spleen and a panfacial injury. So after his occipital epidural was treated and his ruptured spleen was treated, his face was done, again, internal fixation, and he looks reasonably the same as his pre-injury appearance. And the difference is the timing of treatment and the intensiveness of treatment. And I found over the years that the sooner I did patients, not only the easier it was to do them, but the better they looked. And it was more difficult for me to get a good result if I waited too long. And I had a lot of concern about causing mortality and morbidity in these patients. And I find if you are smart about it, if you avoid those with hemodynamic and pulmonary instability, those with clotting problems and increased intracranial pressure, things like that, you can operate on patients safely. And in fact, I've had 1 death in the operating room with 4,800 patients in my 40 years. Well, let's look at how we got to where we are today. And it doesn't take very long to do that, because when you go back through the history of facial injury treatment, there isn't much before the middle part of this century and the 2 world wars. The Egyptians sorted patients by the apparent severity of treatment, and most of the things they decided not to treat because they found it just wasn't worthwhile. The first big contribution was probably Hippocrates. And he did something that was indeed a step of genius. He took gold thread and wired the teeth together on both sides of a mandibular fracture and used the teeth to control the position of the fracture fragments. And he also devised leather splints, and he would put some of them inside the nose and some of them externally, and he'd wrap the face with these, and he'd begin to position facial fracture fragments with this external splinting. And over the next 1,000 or 800 years, you see these splints still employed and becoming more complicated. They were head frames with outriggers that were attached with pins or bars to various areas of the facial skeleton. In about the 12th century, William said that you could control a lot of the deformity of fractures of the jaws simply by wiring the teeth together. And no one paid much attention to this until the concept was revived by Gilmer in the 19th century. And there were the usual individuals who argued against
intermaxillary fixation. Richard Weissman said that frequent motion, in other words, moving your jaws, champing, he would get the patient to chew, restored the occlusion. But it was actually Gilmer who sold this concept to the world, that of ligating the teeth together, and it's a major treatment positioning item in facial injury treatment. A famous plastic surgeon from my town of Baltimore, John Stage Davis, began to be a little bit more manipulative. He would take a cowhorn dental forceps and he would grasp the bone and wrench it back into position. But the real contribution was René Lefort. And he was a French orthopedic surgeon who spent little of his time studying facial injuries, but he practiced creating fractures in cadavers, and he had to do a lot of this secretly. And he decided that, like all disease occurs in patterns, facial fractures occur in patterns. And you can predict the patterns. Well, for 40 years, not much happened to this until a Tennessee plastic surgeon, William Adams, said, well, if facial fractures occur in patterns, why do we make little cuts over the pattern breaks and put in wires and begin to hold these things together? And indeed, that happened about 1940. And then we became much more efficient at creating facial fractures. And this occurred because of the automobile, and it didn't take long before Henry Ford popularized the automobile for there to be the first fatal auto accident. It was less than a year and a half. And so we became very good at creating high-energy facial trauma. And if you look here, two things are happening. One, the soft tissue is badly contused and swollen. And two, the facial bones are pulverized. So the goal is to put all this back together at a time when the soft tissue has no memory of being in the wrong position, and it hasn't healed with a lot of fibrosis, hematoma, and scarring, and that's immediately after the injury. And if you can do that, what you've essentially done is you've confined the injury and your operation and the operative trauma of your operation, you confine that to a single insult. Makes all the difference in the world. And it keeps your soft tissue looking more like it should. You prevent this double insult of a late operation, further traumatizing the soft tissue. Well, Ricardo Cruz mentioned Paul Tessier, and Paul Tessier had an associate named Louis Merville. And he took Milton Adams' wiring and he started bringing it a little further into places in the facial skeleton that had previously been inaccessible. And Joe Gruss and myself took that and we began to open the buttresses of the facial skeleton and put everything we could back together. And this is called the skeletal buttress system. And when I was first taught to do facial injuries, I was taught to make incisions that were only used for facial fracture treatment. But if you think about it, if you take the same incisions which Patanguay uses to do cosmetic surgery, and you take those and you make incisions for facial fracture treatment, you get a much better result because aesthetic incisions produce aesthetic results. So you can open the thing through a lower eyelid blepharoplasty type incision, you get great exposure, and it heals beautifully. Well, Tessier sold the concept of the coronal incision, an incision across your scalp, to the world for congenital deformities, and he used it for trauma. But you need some dramatic solution to expose the upper face, and this is it.
So here's a very comminuted facial injury. You can see the degree of comminution in these CT scans. You can literally take the face and make it longer or shorter because there's no support by the existing bones. Well, how do you get to all these bones and fix them? Well, one way is a coronal incision. And what you're seeing here is this is the skull, and these are the orbits, and you can drop the soft tissue contents out of the eye socket to the point where you can see the nose and the nasoethmoid region, and you can get down into the lateral aspects of the zygoma, and you can literally fix everything. And then you can put it back together, and then the soft tissue goes back into its cavities. The coronal incision is closed. It heals with a scar that isn't very noticeable, and you restore the patient's facial appearance. Here's another comminuted face. A lot of orbit reconstruction needs to be done. You can see the bone grafts in the bases of the orbit and in the places where they're fractured, because the thin bones of the orbit are remarkably constructed to give away with trauma, and that's what keeps your globe from rupturing. And the globe seldom ruptures. But you have to restore the support of the orbit with these bone grafts. You can see one being put in here. It's shaped like an orbital floor, bent, and then you complete through the coronal incision. This is again the frontal bone. You obliterate the frontal sinus since it's a reservoir for infection. So you simply get rid of it, bone graft it shut, put the front part of the cranium back on, and fix the rest of the facial fracture. Here we're taking some bone dust from the calvarium. You can see the pattern of rigid fixation that's utilized. And again, a decent result. Well, CT scans have revolutionized the ability to tell where the fractures are, but they don't actually tell you what a patient looks like. And the only way you can figure out what a patient looks like is to have a picture, because a CT scan doesn't give you information about how prominent a patient's eyes were or how the dimensions of the nose were, but an old picture does give you that information. And so you can start rebuilding, and you can keep adding layers of bone grafts until you get the result that you know that you need to reconstruct that appearance. Now here's a very comminuted mid-face injury with a crushed nose. Reconstruction gives her good occlusion. And the original nasal dimensions of this patient had to be rebuilt with bone grafts because there wasn't enough left of her nose to rebuild the entire architecture. Her injury picture and what was done secondarily. Ricardo mentioned that plates and screws became a component of facial injury treatment in the 1960s. And this is actually Bernd Spiesel's first use of plates and screws for a mandible fracture. He borrowed equipment from the orthopedist who operated next door. Hans Lohr developed his first plate. It was made of German silver. His father was a dentist in 1967, and he actually presented this paper, the same paper that Ricardo Cruz described, where Tessier presented his congenital deformities work. Actually, Hans Lohr presented his mandible plate at that same meeting in Rome. And we now have sophisticated plates. We can take a highly comminuted facial fracture with little pieces, start to put the little pieces back together, and then link them with a larger plate to hold things in the right shape. And this is the key, getting the bone back in the right shape. It's highly important. And we've designed plates for the smallest uses, for palate fractures, for instance, for alveolar mandible fractures. Here is the use of various kinds of fixation in a
palate fracture that's a part of a Lafort fracture. Here you can see the first step is to put the maxilla back together as a one-piece structure, and then this plate at the piriform aperture makes it a solid one-piece structure, and you can deal with it like a Lafort 1 fracture fragment. Again, the solidity, the solid nature of the fixation you get with plates and screws is just really important, and you can establish the facial dimensions at a time when it makes a big difference. One area that took me the longest to deal with, I was taught not to open condyle fractures. But you can't get the patient's facial proportions right unless you do. And the artist has here diagrammed that posterior length of the ramus as important in green. And what these patients look like when they come in, their whole face is shortened. If you look at this woman, her face is short and it's retruded. The chin is way back. And the only way you can get that right is to open the condyle area as well as the rest of the mandible. And if you do, you can get this patient's facial proportions back the way they should be. And if you don't, you can't. But it's all about what we call the buttress system. If you transilluminate a skull, these outlined thicker pieces of the facial skeleton are transilluminated as thicker areas, and it's all about putting these back together. And you can start from the top or the bottom, and it really doesn't matter where you start as long as you have a system that works for you doing it. This particular patient, if you look at this x-ray on the right, has fractures in every bone of the facial skeleton, from the top to the bottom. You're going to add bone graft where you need it to strengthen some areas, but the main thing is to hold the facial skeleton in the right shape, because the soft tissue redrapes over it, and that's how you get your facial appearance. And that's him at about 3 months after his injury. Sometimes you do things to help your exposure. This particular patient had a nasoethmoidal fracture. This is one of the most challenging fractures to treat. It involves this area of the middle third of the upper face. And it's sometimes easy to do that by taking some pieces out so you can see the pieces behind the front pieces. And here the nose bone has been taken out so you can see these nasomaxillary buttresses behind, and it allows you to put those back together and to get them narrow and again in the right shape. And you can barely see his coronal incision here. Even the highly crushed midface and orbit, if you have a system for putting it back together and looking for posterior landmarks and then coming forward, you can get a very good restoration just by being patient. Those with cranial injuries who might need an open brain injury treated, you can see here there's brain coming out of this laceration. That step would be done first. Dura integrity is reconstructed, and then the roof of the orbit is reconstructed, which you can see here in this left-hand photograph. You're looking down into the anterior cranial fossa at the roof of the orbit. And again, the patient ends up looking reasonably similar to what he looked like before. But the point is that you can do this in patients who have complicated injuries with teamwork. Finally, the injury, the blast injury that Ricardo Cruz showed you, this is also solvable. This patient has a shotgun wound to his midface and mandible. He's missing both bone and soft tissue.
If you look on the left, that's what he's missing in terms of his cutaneous segment, but the destruction in the other tissue is impressive. So you start out by saving everything that's there and putting everything that's still there back in the right place, and then you use rigid fixation to hold it there. You can put a plate in the mandible and hold it in the right position, and you don't have to bone graft this right away. Here's what's being done there. You've got to do something to hold the contents of the orbit in the right position, and you put everything back together that you have, and then you wait. And you bring them back at 2 days and you wash everything out, because if you wash everything out every 2 days, they don't get infections. You don't wait for infection. You just go back in, wash everything out, and keep fixing things. And once you don't see any more dying tissue, once all the dying tissue has been defined, you can start reconstructing. This patient needed 4 separate free tissue transfers, and this is the era that Ricardo Cruz talked to you about of microsurgery. He had a fibula graft for his mandible, he had a scapular flap for his maxilla, and he had a radial forearm flap for the missing cutaneous segment. But you've got all the parts here and you've filled in the soft tissue. So now you can work at getting this mismatched soft tissue out. You have lining here, and all you have to do is get this out. So you use facial reconstruction techniques that you might use for cancer, and bring a flap from the neck and cheek up into this area so that this now matches, and you get that soft tissue contoured, and this challenging injury is solved using everything we now know about plastic surgery. So thank you for the opportunity to tell you about my great love, which is the treatment of facial injuries. And I hope I've been able to convince you of the importance of early, definitive treatment. I thank you. Thank you, Professor Palmensa, for your magnificent presentation. E vamos passar agora a palavra aos acadêmicos. Eu gostaria, então, que nos comunicassem, fizessem um contato com São Paulo para abrirmos a palavra para todos os confrades que lá estão também, juntamente conosco, participando dessas brilhantes apresentações que foram feitas pelo acadêmico Ricardo Cruz e pelo professor Paul Manson. Todos aí em São Paulo estão nos ouvindo bem? O professor Krieger está nos ouvindo bem? Muito então, bem, vamos abrir a palavra para os senhores acadêmicos. Inicialmente, os acadêmicos que nos honram com sua presença virtual, mas de coração, em São Paulo, se gostariam de fazer algum comentário sobre as apresentações do acadêmico Ricardo Cruz e do professor Paul Manson. Acadêmico Samir Razan. Eu queria dizer da satisfação de participar dessa reunião. Eu acho que foi uma sessão muito rica, muito produtiva. Eu cumprimento o acadêmico Ricardo Cruz pela magnífica apresentação e o professor Paul Manson também pela sua belíssima apresentação sobre um tema que é extremamente complexo. As lesões complexas de face representam realmente um grande desafio, porque envolve funções vitais no sentido de manutenção de ventilação, manutenção da via respiratória, pode ter comprometimento da função cerebral, envolve a preocupação com
a nutrição desse doente na fase inicial e na sequência do tratamento. E a apresentação do Dr. Monson mostra como é complexo o atendimento do doente traumatizado. É uma área que poucos cirurgiões estão afeitos ao tratamento destas lesões, e o traumatizado seguramente é o doente mais grave do serviço de emergência e que necessita frequentemente de uma equipe multidisciplinar para o tratamento de todas as suas lesões complexas. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa sessão e mais uma vez cumprimento o acadêmico Ricardo Cruz e o doutor Raposo do Amaral pela realização desse evento. E eu passo a palavra ao professor Dário Birolini. Então, foram duas apresentações extremamente interessantes, tanto do ponto de vista, digamos, histórico, como do ponto de vista técnico, mostrando a grande complexidade desse desafio. Obviamente, eu vou apenas fazer alguns comentários de âmbito geral, ditados pela minha experiência no atendimento a traumatizados em geral. É fundamental no atendimento traumatizado que se lembre que todo traumatizado é, em princípio, um politraumatizado, ou seja, ele deve ser visto sempre de uma forma holística. Ele pode ter, no caso de trauma de face, trauma de crânio, trauma de coluna e trauma de outros setores do organismo. Então é muito importante que ele seja avaliado de uma forma geral, holística, conforme já foi dito pelo professor Haslan, de uma maneira, eventualmente por uma equipe multidisciplinar ou até multiprofissional, no sentido de poder fazer dar um atendimento global. E da mesma forma que em qualquer outro traumatizado, é fundamental que o princípio do atendimento inicial, pelo menos, siga as normas ditadas pelo Programa de Suporte Avançado de Vida, pelo ATLS. E nesse sentido, apenas um comentário. Todos sabem que o ATLS tem algumas regras, e a regra principal, ou a primeira etapa, digamos, do atendimento ao traumatizado, exatamente o acesso às vias aéreas. Eu realmente imagino as dificuldades de acesso às vias aéreas em algumas das vítimas desses traumas faciais complexos, como nós vimos agora. Inclusive, existem vias de acesso pouco utilizadas ou menos utilizadas, como cricotireoidostomia, traqueostomia e, eventualmente, acessos submentonianos, que é alguma coisa realmente que dificilmente é discutida e vista em eventos médicos. De qualquer forma, eu realmente apenas termino agradecendo a oportunidade de ter assistido a essas apresentações extremamente interessantes e entendo que, mais uma vez, nós discutimos um tema complexo em que, considerando que o trauma facial não é apenas uma agressão digamos, a autoimagem, a autoestima, mas pode deixar uma série de sequelas extremamente críticas. Então, meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Dário Birolini. Está aberta a palavra para os senhores acadêmicos. Se quiserem fazer algum comentário, se tem alguma dúvida. Professor Novelino. Acadêmico Aderbal Sabrá. Em seguida, darei a palavra ao acadêmico Krieger, que evidentemente também quer fazer algumas considerações. E solicito que o acadêmico Krieger dirija evidentemente a palavra aos nossos ilustres confrades que estão aí em São Paulo, após os comentários do acadêmico Aderbal Sabrá. Agradeço muito a Vossa Excelência. Parabenizar nosso colega acadêmico, professor Ricardo Cruz, e o nosso convidado, professor Manson, e os nossos colegas confrades de São Paulo. A minha pergunta diz respeito à recuperação dos 3 sistemas de vitalidade para a célula: o sistema circulatório, o sistema nervoso e o sistema linfático. Há um grande conhecimento, né, da parte vascular e nervosa.
mas existem grandes omissões quanto, sobretudo, à existência de canais linfáticos e sua manutenção. Como é a resposta desses tecidos transplantados no que diz respeito, sobretudo, à recuperação da vitalidade linfática? Deixar para depois no fim, viu? Muito obrigado, acadêmico Aderbal Sablá. Dou a palavra ao acadêmico Moacir Krieger para continuar a discussão com os nossos confrades de São Paulo. Na realidade, presidente Novelino, eu queria, em nome dos acadêmicos de São Paulo, especialmente do nosso confrade Fábio Jatene, que tem possibilitado essa interação direta de São Paulo com o Rio de Janeiro, com grande alegria nossa de participar desta sessão. Em suma, expressar a nossa alegria de termos participado num simpósio de tão alta qualidade, cumprimentar o acadêmico Ricardo Cruz, evidentemente que nossa admiração pela apresentação do professor Paul Manson e dizer ao professor Novelino que sempre que nós pudermos, vamos procurar participar de reuniões usando essa facilidade que nos dá, então, a telemedicina, a teleconferência, a telepossibilidade de daqui nós estarmos presentes na sessão da nossa academia. Portanto, muito obrigado e, desde logo, esperando podermos participar futuramente de outras sessões. Muito obrigado, acadêmico Krieger. Nós vamos abrir. Acadêmico Celso Ramos, por gentileza, filho. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir licença a Vossa Excelência para fazer minhas observações em inglês, já que nós não temos tradução simultânea, for the benefit of Professor Mason. Professor Mason, I would like to thank you for a very interesting, though quite gory, inevitably gory presentation. While you were speaking and Professor Ricardo Cruz spoke before you, I was considering the fact that the very impressive results of facial surgery and trauma during the First World War, they were done in a situation that's absolutely unthinkable for us nowadays. Ricardo said something about surgeons not having the ideal materials, but two things are very important for me at that time, if you consider the results at that time. First, when you're talking about trauma, you're almost inevitably talking about infection, and I'm an infectious disease person. And second, the anesthesia at that time was only inhalatory. And if you consider the trauma on the face and the people having to, the patient having to inhale chloroform or ether or whatever, the difficulties would be extremely important, especially if we consider the infection that would almost inevitably occur. So that's amazing. I mean, the results that were obtained probably in a very few number of cases, but anyway. The other thing, if I may refer to the present situation here, when you showed us your slide, you showed the one saying that the human face was one of the most beautiful animals in the earth. And Professor Wiley was saying that you were showing us a photograph of the actress Ava Gardner, probably one of the most beautiful animals who ever tread on earth. And I agree with him. And I was reminded by of the present situation of something that one of the great Brazilian poets, Vinícius de Moraes, wrote regarding Ms. Gardner. He was also a diplomat, and he was the Brazilian consul in Los Angeles. And when he went to a party
and she was there, probably in Hollywood, but doesn't matter. And he invited her to dance. Now, he was very short, and she was very tall. And he remarked that he was able, leaning against her, he was able to see the fluff, the flint, the lint that had gathered around her navel, considered so low over her necklace. He was very fond of women, and he was probably dancing with her, inebriated in 2 counts, because he was also very fond of Scotch whiskey, when she asked him point blank, "Do you think I am beautiful?" And he said to her, "Well, yes, I think you are very beautiful." And she said to him, "Well, you're right, I'm very beautiful, but morally, I stink." And I was reminded by the amount of moral stench we Brazilians are having to stand and support nowadays. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Thank you, Professor Celso Ramos Filho. Do you want to answer now, Professor Celso? I don't think we can attach enough importance to the face, no matter who we are. It's our face that interacts with other people. People judge us by our faces and by our expressions. Patients with deformity don't have the same advantage as patients without deformity in interacting. When I started in trauma, I was told to save the patient's life and not to push the treatment of facial injuries. But I found that once they recovered from their life-threatening injuries, what really mattered was how they looked, especially if they had a devastating facial injury. And I think we need to pay a lot of attention to what we can do to restore a patient's appearance, because it's likely to have a major effect on how successful they are rehabilitating themselves from the injury. Thank you for your comments. Thank you, Professor Manson. Então, vamos abrir uma sessão, vou abrir para a plateia, né? 2 perguntas para 2 dos distintos aqui que nos honram com sua presença, nossos convidados. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos abrir para 2 perguntas. Os estudantes não querem fazer nenhuma pergunta, isso aqui é uma casa democrática. Senhoras e senhores podem se manifestar. Não havendo nenhuma pergunta mais a ser feita. Você? Vou dar a palavra então ao acadêmico Ricardo Cruz para responder aos comentários do acadêmico Aderbal Sabrá. Obrigado, acadêmico Sabrá, mas nessas lesões muito complexas, as questões que envolvem bloqueio de retorno linfático são apenas um dos grandes problemas que nós temos, e realmente isso existe. Pode fazer com que essas feridas de partes moles possam se tornar sequelas, e isso é tratado basicamente, primeiro com, obviamente, uma boa técnica operatória, mas acima de tudo também com um excelente trabalho de reabilitação. E eu acho que a sua pergunta é ótima, porque me faz lembrar de pontuar. Na verdade, a nossa intenção era trazer uma questão mais histórica no que diz respeito ao tratamento das fraturas de face, não exatamente questões técnicas, mas é muito importante que nós lembremos, como em várias outras especialidades médicas, inclusive ortopedia, de como os indivíduos que trabalham com reabilitação são importantes para nós. As fonoaudiólogas, os fisioterapeutas, os fisiatras e os especialistas em terapia ocupacional. Sem eles, na verdade, trabalhando conosco, nós não teríamos otimizado os nossos resultados. E as questões que envolvem as sequelas, que são produto de bloqueio de retorno linfático, devem ser tratados precocemente com
todas as habilidades desses outros profissionais, dessas outras áreas do saber. De maneira que a sua pergunta me dá essa oportunidade de lembrar a todos de como nós, cirurgiões, dependemos de tantos outros profissionais para termos, não só de outras especialidades médicas, otorrinolaringologia, neurologia, oftalmologia, como vocês puderem imaginar, os nossos colegas de especialidades odontológicas, mas, acima de tudo, aqueles que trabalham com reabilitação. Nós temos o maior respeito e a maior admiração por eles. Alô? Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Então, eu queria agradecer a honrosa presença aqui, inicialmente do professor Paulo Manson e do doutor Cássio Eduardo Raposo do Amaral, que é chefe de cirurgia crânio-facial da Sobrapar e é doutor pela USP, e nos honra aqui com sua presença. E agradecer com muita ênfase ao acadêmico Ricardo Cruz, que organizou, evidentemente, essa brilhante sessão sobre a égide do nosso presidente, Francisco Sampaio. Agradeço em nome dele, já que eu estou aqui representando o nosso presidente, e solicito ao acadêmico Ricardo Cruz, e juntamente comigo vamos entregar um certificado ao nosso eminente conferencista, professor Paulo Manson. E a Vossa Excelência eu entrego como uma recordação daquilo que Vossa Excelência apresenta tão bem. Muito obrigado. Professor Paulo Manson, please. Thank you very much. Thank you. Agradecendo a honrosa presença de todos, com muita honra, declaro encerrada essa sessão. Muito bem. É o Cunhão vivo? É o Cunhão. Professor, você é o homem dessa área aí, você é o mestre. Hein? Ganha bastante.